passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus no Momentos com Jesus. Gostaria de ler e comentar, os amados irmãos, o texto que se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. O texto é um pouco longo, mas vale a pena a gente ler todo o texto e refletir sobre as verdades aqui contidas que Deus pretende nos passar nesta tarde. Ezequiel 36, a partir do versículo 16. Ouça, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Muito bem, vamos por partes. Então, o que nós estamos lendo aqui? Estamos vendo que Deus fala com o profeta e lhe diz que o povo de Israel, o povo que havia separado por Deus para ser o seu povo, um povo separado, que proclamaria ao mundo o quanto Deus é maravilhoso, este povo não reconhecia isso e, muito pelo contrário, o próprio Senhor está dizendo aqui ao profeta que quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, a forma como eles viviam, o que eles faziam, se prostituindo atrás de outros deuses, enfim, contrariando totalmente a vontade do Senhor. E a comparação que o Senhor faz aqui das ações do povo de Israel, ele compara com a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Realmente, estamos num programa de rádio, eu não posso entrar em mais detalhes aqui, mas você que sabe o que é a situação que está descrita aqui, realmente é um incômodo, chama até de incômodo, para muitas mulheres chamam assim, é algo que é um incômodo mesmo. E o Senhor compara as ações do povo de Israel a esta imundícia. Tal era o seu caminho perante mim. E no versículo 18, aqui ele informa o seguinte: Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Vamos entender. No versículo 18. Então Deus está dizendo que por causa dos caminhos que os homens trilharam, o sangue que derramaram sobre a terra, os ídolos que Deus abomina, a idolatria, e então o Senhor está dizendo que por causa disso Deus derramou o seu furor sobre aquele povo. Imagina, quando Deus derrama o seu furor, o que nos sobrevém. No verso 19 ele continua dizendo que fez em retribuição aos maus caminhos do povo de Israel. Ele diz: Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. E em chegando as nações para onde foram, profanaram meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Olha, vejam só, esse versículo aqui é muito importante. Deus permitiu que eles fossem levados cativos, mas quando eles chegavam em outras terras, cativos, prisioneiros, as pessoas olhavam para eles e diziam: esses aí é o povo do Senhor, é o povo de Deus, mas estão fora da terra deles. Eu vou precisar dar um exemplo aqui
mas ele é realidade. Me perdoe as irmãs que no momento, porventura, nos escutem no presídio feminino. Tenho encontrado lá no presídio pessoas que me informam que trilhavam o caminho do Evangelho, quando se desviaram, acabaram sendo presas e lá estão no presídio. Essa é a situação que o povo de Israel enfrentava, é a mesma que pessoas hoje que estão, por exemplo, no presídio. Quando as pessoas falam, aquela ali era crente, ou ela é crente, e a pergunta que vem é, e o que ela está fazendo aqui no presídio? Quer dizer, uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que seguia os caminhos do Senhor, mas que de certa forma acabou envergonhando o nome do Senhor, porque foi parar num cativeiro. A mesma situação do povo de Israel, e é sobre isso que Deus está conversando com o profeta Ezequiel e agora conversando comigo e com você. E na sequência diz no verso 21, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. E essa informação aqui, eu não sei se você alcançou da mesma forma que eu alcancei, que eu alcanço. O que Deus está dizendo aqui é muito forte, mas muitíssimo forte. Diante dessa situação, o povo no cativeiro, o nome de Deus sendo manchado, o que é que Deus diz? Que teve compaixão. Compaixão de quem? Das pessoas? O que mais me chama a atenção não é isso. Ele diz que, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. E eu desperto sua atenção para essa frase de Deus, que Deus diz que teve compaixão do nome dele. E isso é importante, que na sequência do texto, você vai entender melhor ainda os paraquês, que isso tudo aqui está sendo narrado e Deus está nos trazendo para a minha reflexão e para a sua também. Então diz que Deus viu tudo aquilo e teve compaixão do seu nome. Então tudo que ele vai fazer, o que estava fazendo, e que passa a fazer a partir disso aqui que ele diz ao profeta, era principalmente para preservar o nome dele. Que coisa séria! Que coisa terrível. Deus ia agir a partir de agora para salvaguardar o seu próprio nome. E ele diz, no verso 22, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. 2 pontos. E eu desperto muito a sua atenção para essa frase aqui. Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Você entendeu agora, né? Quanto é cruel. Deus está dizendo que não é por amor, mas pelo meu santo nome. A princípio, se a gente não parar para pensar direitinho, fica embaralhado, confuso mentalmente, porque toda hora nós ouvimos dizer que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é isso, que é aquilo, e que perdoa. Mas esquecemos que Deus também é fogo consumidor. E essa questão aqui, que é uma das partes que mais chama a minha atenção nesse texto, é que Deus está dizendo, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E ele segue, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Grave, né? Está dizendo aqui que vai agir de uma forma mais forte, porque aquele povo profanou o nome do Senhor no meio das nações e o objetivo de Deus não pode ser frustrado, o plano do Senhor não pode ser frustrado,
que o nome dele seja proclamado a todas as nações. E ao dar esse péssimo testemunho, o povo de Israel estava profanando o nome do Senhor, estava dando um testemunho às avessas, um testemunho ao contrário, do mesmo jeito que hoje, eu, você, por exemplo, quando praticamos atos que são contrários à palavra de Deus, quando nós pregamos algo, mas agimos de forma diferente, principalmente, na verdade as pessoas quando olham para nós dizem, está vendo? Ó, ele é do povo de Deus, mas olha o que ele está fazendo. Com isso nós estamos denegrindo o nome do Senhor, estamos profanando o nome do Senhor, e achamos que não vai acontecer nada, mas Deus não se deixa escarnecer. E no verso 24, o Senhor continua, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Bom, aqui ele está falando do momento em que cessaria a escravidão. Ele está falando que, de alguma forma, traria aquele povo de volta à condição original, de volta à sua terra. Ele está falando aqui, aquele pessoal estava ainda durante o cativeiro. E ele está dizendo que o cativeiro terminaria, que ele estaria, de qualquer forma, dando uma nova chance para as pessoas. Por quê? Como é que nós podemos entender? Quando, eventualmente, nós agimos de uma maneira que denegrimos o nome do Senhor, acabamos colhendo as consequências dos nossos atos. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então acabamos tendo que colher. O povo de Israel colheu o que plantou, foi parar no cativeiro. Nós também podemos ir parar no cativeiro, e aí a gente não entende por quê. Muitas vezes Deus está permitindo até aquele cativeiro para que a gente caia em si, para que se dê por conta. E a palavra aqui que sai desse texto, que emerge desse texto, é arrependimento. Na verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio, muito menos na morte de um cristão. Porém, o nome dele não pode ser escarnecido. Deus não se deixa escarnecer. Então ele está prometendo, e aqui nós começamos a perceber que há uma promessa, ou seja, quando vocês se arrependerem, quando vocês entenderem que passaram por tudo isso, então eu vos trarei a condição anterior. E ele diz, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Muito bem, está prometendo que vai trazer de volta para a terra deles, para a condição anterior. E aí ele diz, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Lembra que eles foram parar no cativeiro porque haviam praticado atos, ações que aos olhos de Deus eram como imundícias, e inclusive através da idolatria. Então Deus está dizendo que por conta disso eles tiveram que sofrer lá no cativeiro, mas quando Deus os retirar de lá, porque afinal Deus é amor mesmo, Deus é misericordioso, chega um dia que ele acaba nos dando uma outra chance. E o problema está aí, quando se tem uma outra chance, a gente quer aproveitar ou não. Muitos têm uma segunda chance e não sabem reconhecer, não sabem aproveitar. Mas ele está prometendo aqui, no verso 26, um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Olha que lindo. Dar-vos-ei um novo coração, um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ele está falando aqui, na verdade, de uma nova criatura, uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, que volta atrás dos seus caminhos, que se rende diante do poderio do Senhor, e aí que é lavado pela água de Deus, os rios de água viva, e recebe o Espírito novo, que é o Espírito Santo, que passa a habitar na sua vida. E ele diz: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Basicamente, é um sentido aqui figurado de uma conversão verdadeira. Um novo coração implica uma nova criatura.
Largar a mão do coração de pedra, que é aquele coração duro que não quer aceitar a necessidade que as pessoas têm de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher Deus ou rejeitá-lo, mas aí aguente as consequências. Então, quando ele promete que vai tirar do cativeiro, você que está vivendo num cativeiro, que está colhendo consequências, a palavra para você nessa tarde, Deus está anunciando para mim e para você uma nova oportunidade. Você que está nesse cativeiro, se arrependa. Entenda que você está nesse cativeiro porque é consequência de algo que você realmente plantou lá no passado. E Deus agora, terminado esse tempo, esse prazo no cativeiro, está abrindo uma nova chance para você. E permita que o Senhor entre no seu coração. Permita que esta palavra entre no seu coração. Que aquele coração de pedra seja tocado pelo Espírito que está entrando em você, nessa nova chance que Deus está te dando. E que através da influência desse Santo Espírito, o seu coração passe a ser um coração de carne. Dê lugar, a pedra dê lugar ao coração de carne. Ele diz: porei dentro de vós o meu Espírito. Verso 27. O meu Espírito. Qual é o meu Espírito? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Que maravilha o próprio Deus se preocupar tanto comigo, com você, a ponto de colocar o Espírito Santo dentro de nós. Agora, quando nós passamos a ter o Espírito de Deus habitando em nós, efetivamente passamos a ser novas criaturas. Por isso que impressiona às vezes pessoas dentro das igrejas, estão 10, 15, 20 anos ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho, todavia o coração continua de pedra, não se deixa tocar e não há uma nova criatura, não se vê vestígios dessa nova criatura, porque a pessoa continua fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, não há uma mudança. Então pensemos, se não é então o Espírito de Deus que está agindo através daquela pessoa, qual Espírito está? Qual é o Espírito que está, se não é o de Deus? Mas Deus está prometendo que se houver arrependimento, se houver transformação no coração de pedra num coração de carne, Ele coloca dentro de nós o seu Espírito. E Ele diz: e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Deus pretende restabelecer esta relação, mas é preciso arrependimento, é preciso andar nos estatutos que Ele nos deixou na sua santa palavra, guardar, praticar os seus juízos, os seus estatutos. Livrar-vos-ei, no verso 29 ele segue, de todas as vossas imundícias. Lembra que ele disse que as abominações que homens praticavam, semelhantes às imundícias, da menstruação. Então, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, o pecado. Porque quando a gente passa a observar os estatutos, os juízos de Deus, nós nos arrependemos da nossa vida anterior, o Espírito Santo passa a reinar em nós, é Jesus quem é o Senhor da nossa vida, e nós estamos vivendo uma nova vida, purificados pelo sangue de Jesus, livre das imundícias do pecado. E aí agora começa a vir a abundância realmente, que é o que Ele prometeu: eu vim para vos dar vida e vida em abundância, mas desde que estejamos enquadrados no centro da vontade do Senhor. E Ele promete aqui para Israel: farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. E aqui no verso 31 fala ainda do arrependimento. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. É o arrependimento. Tereis nojo de vós mesmo,
por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Eu acho interessante também essa figura que ele diz aqui, que tereis nojo de vós mesmos. Irmão, você já pensou a gente ter nojo de nós mesmos? Em que circunstância nós podemos ter nojo de nós mesmos? Primeiro é preciso ter a consciência. Se não estamos da plena consciência, nós podemos estar aqui cheios de imundícia, que se não tem consciência, não vamos sentir o nojo. O exemplo que me vem à mente é o de um bêbado que entra no estado profundo de embriaguez, perde a consciência e acaba se vomitando todo, se sujando todo. E quando desperta, quando recobra a consciência e que se percebe naquela situação de imundícia, todo vomitado, todo sujo, ele sente nojo de si mesmo. É natural que aconteça isso. E essa é a situação que Deus está dizendo que acontece com o pecador que, recebendo do seu Santo Espírito, recebendo um novo coração, arrependendo-se dos pecados, ele passa a ter o discernimento do Espírito Santo e entende que estava contaminado e passa a ter nojo de si mesmo, das coisas que praticava. Quando eu me lembro das coisas que eu praticava antes de minha conversão, eu sinto nojo de mim mesmo. Como é que eu podia ser daquele jeito? E agora, me vendo como filho de Deus, eu não quero mais andar contaminado pelo pecado, porque eu não quero voltar a sentir nojo de mim mesmo, dos meus atos, da minha imundícia. Quero ser limpo, quero andar limpo na presença do Senhor. E aqui, no verso 32, ele diz: não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Irmão, e ele volta novamente a falar e ainda acrescenta: fique bem entendido, não é por amor de vós. Ele tinha dito que era por causa do nome dele, não é? Ele estaria fazendo isso por causa do nome dele. E aí, você acha então que Deus deixou de nos amar? Muito pelo contrário. Para preservar o seu santo nome, ele diz: sede santos como eu sou santo. É isso que ele quer de nós. Ele é santo, quer que nós sejamos santos como ele é. Então, pelo amor do nome dele, para preservar o nome dele, é que ele está dizendo que vai agir desta forma. E aí vem a exortação: envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Arrependimento é a palavra-chave. Envergonhar-vos, sentir vergonha, sentir nojo de você mesmo, do que você tem feito. Passe a andar em novidade de vida, que você vai ver como eu vou te abençoar. E o amor de Deus? O seu amor, ele já provou para mim, para você, para todos nós. Está expresso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a maior prova do amor de Deus por mim e por você. Seu amor, ele nos provou enviando o seu Filho Jesus para nos salvar. No mais, a gente precisa se arrepender e se lembrar que Deus é zeloso do seu santo nome. E nós, como filhos, que nos apresentamos: eu sou um filho de Deus, eu sou um crente em Jesus, precisamos ter consciência disso, que ele zela pelo seu nome, para andarmos efetivamente em novidade de vida. Estou lhes falando de novo nascimento, estou lhes falando de nova criatura, estou lhes falando de ter o nosso eu crucificado lá na cruz, e o nosso eu morrer com Jesus e renascer uma nova criatura através de Jesus. Como tem sido o seu testemunho? Você tem vivido em novidade de vida a ponto
que Deus sinta até alegria quando lembra-se de você? Ou você é daquelas pessoas que só ostenta o título de crente, mas os seus atos só fazem envergonhar o nome do Senhor? Esta é a palavra. É dura, mas é a palavra de conserto. Não vai ser passando a mão na cabeça das pessoas, alisando o pecado, se omitindo de falar em arrependimento, escondendo os malefícios que o pecado traz na vida do homem, que nós vamos alcançar a vida eterna. E sim, nos dando por conta da vontade de Deus, do que Ele preparou para mim e para você, procurarmos realmente expressar Jesus nos nossos atos, refletir a imagem de Jesus nas nossas vidas, e que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em cada coração. É a minha oração neste momento, em nome de Jesus.